6 horas, 47 minutos. Esse aí é o Benito, Bad Bunny, que ontem foi a atração principal do intervalo do Super Bowl e um dos mais vistos, se não o mais visto da história da NFL. É sobre isso que a gente vai falar com o Eduardo Graça, que já está com a gente na linha. Boa noite, Edu. Buenas noches, Vera. Oi, Débora. Oi, Carol. Que trilha sonora perfeita. Boa noite, ouvintes. Buenas noches. Que rico. Pois é, DJ Wender Starnes aqui, todo cheio de graça. Edu, a gente viu ontem o show ali do Bad Bunny, cheio de recados, falando que o amor é a única coisa mais poderosa que o medo, listando todos os países das Américas, dizendo que são todos um só. E hoje, para surpresa de 0 pessoas, o presidente Donald Trump resolveu vestir essa carapuça e entrar em briga com o Bad Bunny, dizendo que o show foi horrível, que não dava nem para entender o que ele falava, que a dança é horrorosa, etc. Mais um tiro no pé do presidente num ano de eleições e que pode indispor os republicanos com a comunidade latina? Para a Casa Branca e para a estratégia do Trump, não foi um tiro no pé. Mas tem muito republicano, especialmente lideranças regionais, que estão assustadíssimas, porque estão vendo que essa crítica, na verdade, até por conta da beleza do show e da maneira como essas mensagens todas que você citou, Vera, foram entregues, né? Não foi algo politicamente violento, escandaloso, assintoso, né? Assintoso, exatamente, mas foi algo feito a partir de uma ideia de união nacional e de alimentar o combalido orgulho latino nesse momento nos Estados Unidos, por razões óbvias. Muita gente, assim, lideranças regionais do Partido Republicano país afora, né, as eleições em novembro vão renovar o Congresso, os legislativos estaduais, vários governos de estado, estão assustados porque eles acham que a migração do voto latino, que já vem sido registrada nas pesquisas, né, e nas eleições regionais desde o ano passado, que ela só tende a aumentar e que ontem esse ataque do Trump ao Bad Bunny, mas que o ataque, ele falou que foi uma afronta, o show foi uma afronta à grandeza americana, que ninguém entendia nada do que ele dizia, que a dança é repugnante, como você falou, mas ele ainda enfatizou que era especialmente repugnante para as crianças, que foi um tapa na cara dos Estados Unidos. É uma crítica à comunidade latina, né? É uma crítica ao grupo, inclusive ao extrato que mais cresce eleitoralmente nos Estados Unidos, que em 2024 por razões específicas, deu mais votos a ele do que nunca ele recebeu, continuou dando mais votos aos democratas, mas uma vantagem pequena, e que agora tende a escapar ainda mais dele. Mas qual é a lógica do Trump? É que a eleição de meio de mandato, que é essa eleição de novembro, é uma eleição ainda mais ideológica, ainda mais polarizada do que a eleição para presidente. E ele está jogando para a base dele. Ele está dizendo exatamente o que a base dele espera que ele diga, está fazendo uma defesa dos Estados Unidos grande para os brancos, né? Teve um show alternativo comandado pelo Kid Rock, que é um cantor, um senhor de 55 anos, e que filho de um homem rico do Michigan, e que a maioria dos seus convidados cantavam ali peças de country não muito inspiradas, mas que teve um acesso grande, teve 6 milhões, bem diferente, é um cisco perto dos 135 milhões de espectadores que viram o espetáculo do Bad Bunny. Mas é um pessoal que pode se animar assim a ir às urnas em novembro. Né? Daí a gente viu o horror racista contra Michelle e Barack Obama, que ele fez há pouco tempo. Então, isso tende a aumentar, porque o que ele quer é despertar o desejo da base dele de ir às urnas em novembro para defender tudo isso que está aí, no caso agora, porque ele é que comanda o país, e esse Estados Unidos, que é um Estados Unidos mais fechado, mais para os ressentidos, para os recalcados, porque é uma eleição de gente que quer de verdade votar. O voto não é obrigatório nos Estados Unidos, não tem nenhum grande nome
para a presidência na cabeça de chapa, então ele está pensando em radicalizar ainda mais para que as perdas em novembro não sejam tão grandes. Ele parte para o ataque, mas a lógica é uma lógica de quem está tentando defender o pouco que deve ser garantido para o Partido Republicano numa eleição que eles devem perder. E Edu, outra crise que segue assombrando o Donald Trump é a dos arquivos de Jeffrey Epstein, mas não só a ele, né? Também a monarquia e o governo de centro-esquerda do Reino Unido. Até que ponto essas revelações podem enfraquecer quem está lá do outro lado do Atlântico? É impressionante, né, Débora, como o fantasma de Jeffrey Epstein não desaparece e assombra as elites mundo afora, né? Inclusive aqui no Brasil, mas menos, mas lá também no Reino Unido. Hoje a gente teve ali uma declaração pública de Downing Street dizendo que Starmer não vai renunciar. Quando você tem alguém no poder precisando fazer uma declaração pública de que não vou renunciar porque a coisa está muito, muito feia, né? Ele já estava com popularidade baixa, já estava bem mal das pernas, e ele teve que lidar, depois dessa divulgação de novas milhares de páginas aí dos arquivos Epstein, da demissão de duas pessoas muito próximas dele, o diretor de comunicação e o chefe de gabinete do governo, que é uma figura importantíssima na construção do Starmer como primeiro-ministro, como uma volta do Partido Trabalhista para o centro para conseguir retornar ao poder depois de muitos anos. A situação é muito complexa. Hoje, dentro do próprio Partido Trabalhista, a ala mais à esquerda do Partido Trabalhista, o apoio dele é muito fraco, e é uma crise que atinge não só Downing Street, mas atinge também, como a gente sabe, a própria monarquia britânica. Né? A gente tem ali um monte de histórias relacionadas ao ex-príncipe, que também já é uma coisa surreal, o ex-príncipe Andrew, que tanto ele quanto uma pessoa muito importante do governo Starmer, que era o embaixador do Reino Unido nos Estados Unidos, trocavam favores por anos com o Epstein, no caso do ministro, do embaixador do Reino Unido nos Estados Unidos, por segredos ali de Estado, e que teve, inclusive, em sua conta dinheiro depositado pelo próprio Epstein. Então, assim, quanto mais se mexe nesse arquivo, mais fica ruim para o governo trabalhista e para a monarquia britânica. Quem se fortalece com isso é o partido de extrema-direita, nesse momento, o equivalente ao trumpismo no Reino Unido, que é o Reform UK, que é comandado pelo Nigel Farage, que é muito próximo do Steve Bannon, o ideólogo central do trumpismo, e que corre o risco de ganhar com muita vantagem nas eleições municipais de agora. Eleições gerais no Reino Unido só precisam ser convocadas em agosto de 2029. Mas do jeito que a fritura do Starmer está indo, né, aumentando, cada vez mais alta, há um risco grande de que ela seja antecipada. Mas eu queria te ouvir sobre Venezuela, porque o secretário de Energia dos Estados Unidos, o Chris Wright, disse que vai visitar a Venezuela, seria a maior autoridade do governo americano a pisar em Caracas desde a prisão do Maduro, mas o clima lá está esquisito, né? Hoje a oposição denunciou que um dos líderes de oposição, muito próximo da Maria Corina, o Juan Pablo Ganipa, teria sido levado por homens fortemente armados. E a Maria Corina promete voltar à Venezuela. O que pode acontecer nesse caldo todo por lá? Pois é, Carol. A melhor definição que eu li hoje sobre o que está acontecendo na Venezuela é de um especialista do Atlantic Council, o Jeff Ramsey, que disse o seguinte, que parece que o governo Delcy Rodrigues e nesse momento, os chavistas, maduristas que estão no poder, eles querem se abrir apenas o suficiente para ganhar pontos com Washington, mas não o bastante para arriscar o controle deles sobre o poder local. O secretário de Energia dos Estados Unidos, além de ter a imensa cara de pau de dizer que foi apenas uma coincidência o fato de que a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do planeta e, por isso, a ação militar, a primeira ação militar desse monte na América Latina foi feita na Venezuela, né, depois do novo direcionamento de política de segurança nacional do país,
Ele disse também que ele imagina os Estados Unidos, a Casa Branca trabalha com uma ideia de que novas eleições acontecerão na Venezuela, eleições livres, em 2 anos. Então a gente tem 2 anos, Carol, a partir do que a gente está vendo, de indecisão e caos. O ex-governador aliado da Maria Corina, que foi preso, que foi solto no domingo, ele foi preso na segunda-feira e foi preso, segundo os aliados dele contam, de uma Sim. maneira absolutamente autoritária, com pessoas invadindo a casa Uhum. dele. Então, assim, a indefinição segue sendo a norma. E 2 anos é um período muito grande para Sim. você esperar esse trabalho até as eleições livres, né? É isso. Eduardo Graça conosco todas as segundas-feiras. Obrigada, Edu. Até semana que vem. Muito obrigado. Buenas noches a todos. Tchau, Edu. Buenas Até. noches.